Romy Schneider. Rainha das telas, ícone trágico, eterna Sissi. Mas por trás de cada foto, de cada capa de revista, escondia-se um homem que tinha visto tudo. Daniel Biasini, seu segundo marido. Aquele que segurou sua mão nos triunfos, nos escândalos, na noite em que seu filho morreu e na manhã em que ela nunca mais acordou. Por mais de 40 anos, ele quase não disse nada. Até hoje. Aos 76 anos, Daniel quebra o silêncio. E o que ele revela desafia tudo o que pensávamos saber sobre Romy. Por que o coração dela realmente parou? O que aconteceu entre eles depois do acidente de David? E por que, mesmo depois de se casarem novamente, ele ainda a chamava de o amor que não conseguiu salvar? Esta não é uma simples confissão. É o capítulo final de uma história que nunca terminou de verdade. De assistente a marido. Em 1973, Daniel Biasini tinha apenas 24 anos. Um jovem franco-italiano de traços marcantes e presença calma e ponderada. Mal havia começado a trabalhar como assessor de imprensa para uma produtora quando o destino o colocou no set de filmagem de O Trem, dirigido por Pierre Granier de Fer. Foi lá que conheceu Romy Schneider, a estrela de ouro da Europa, já uma lenda viva aos 35 anos. A jovem Sissi havia se tornado uma das mulheres mais respeitadas do cinema francês, mas por trás daquela elegância, ela estava lentamente se desmoronando. Seu casamento com o dramaturgo alemão Harry Meyen havia chegado ao fim após anos de tensão e abusos, e ela lutava pela guarda do filho, David. Os tabloides a descreviam como frágil, caprichosa e instável. Daniel tornou-se seu porto seguro em meio à tempestade. Oficialmente, ele cuidava das relações com a imprensa e da logística. Extraoficialmente, ele se tornou sua âncora. Quando Romy se mudou definitivamente para Paris, foi Daniel quem lhe encontrou um apartamento na Rue Bonaparte, perto de Saint-Germain-des-Prés, um refúgio tranquilo, longe dos holofotes. Ele cuidava de suas ligações, seus compromissos e sua imagem pública. Mas também cuidava do pequeno David quando ela estava filmando no exterior. Inicialmente, o vínculo entre eles era puramente profissional, mas a intensidade do mundo de Romy não deixava espaço para distanciamento. Ela chegava em casa exausta depois das filmagens. Daniel se lembraria mais tarde. Ela não queria glamour nem barulho. Ela queria silêncio. Ela queria paz. E ele ofereceu isso a ela. Em 1974, Daniel havia se tornado muito mais do que um assistente. Ele era seu chocofadente, seu porto seguro emocional. Romy, atormentada pela traição e pelo abandono, encontrou nele algo novo. Estabilidade. Ele era 11 anos mais novo que ela. Mas a diferença de idade não importava. Com ele, eu me sentia jovem de novo, disse ela certa vez a uma amiga. Em dezembro de 1975, eles se casaram discretamente em Berlim Ocidental. Poucas celebridades foram convidadas. Romy queria intimidade, não um espetáculo. A imprensa, ainda obcecada com seu relacionamento passado com Alain Delon, mal demonstrou interesse. Mas Daniel não se importou. Ele havia se casado com a mulher, não com a estrela. A alegria não durou muito. Na véspera de Ano Novo daquele mesmo ano, Romy sofreu um aborto espontâneo devastador após um procedimento odontológico. Essa perda a destruiu. Ela queria aquele filho mais do que tudo, confidenciou Daniel. Isso partiu o coração dela. Mesmo assim, a vida continuou. 2 anos depois, em 21 de julho de 1977, nasceu a filha deles, Sarah. Pequena, prematura, mas forte. Romy estava radiante. Seus amigos disseram que ela nunca parecera tão tranquila. Com Sarah, diria Daniel mais tarde, Romy finalmente acreditou que a felicidade poderia durar. Por um tempo, foi verdade. Eles viveram entre Paris e Saint-Tropez, organizavam jantares íntimos, visitavam os pais de Daniel nos fins de semana e passavam as férias à beira-mar. Romy adorava aqueles momentos.
Ela cozinhava refeições simples, cantava para Sarah e fazia longas caminhadas no jardim com David. Foram os anos mais lindos, sussurrou Daniel, mas a fama tem seu preço. A carreira de Romy era exigente. Filmes com Claude Sauté, Andrei Żuławski, Costa Gavras, enquanto o trabalho de Daniel como jornalista e escritor frequentemente o levava para o exterior. Os períodos de separação se prolongaram. Ambos estávamos em busca de algo, admitiu ele. Ela, sua arte, eu, minha independência. E no meio disso tudo, nossa família se desmoronou. Discussões substituíram o riso. Romy, oscilando constantemente entre explosões de raiva e desespero, foi dilacerada por suas inseguranças. Os fantasmas do passado, Delon, Mayenne, as perdas, a pressão, voltaram a assombrar sua mente. Daniel tentou impedi-la, mas as rachaduras eram profundas demais. Em 1981, eles se divorciaram após 6 anos turbulentos. Não era ódio, disse ele. Era exaustão. Estávamos ambos sofrendo da mesma ferida. Para David, então com 14 anos, o divórcio foi insuportável. Seu pai, Harry Mayenne, havia se enforcado 2 anos antes, em 1979. Daniel continuou sendo a única figura paterna estável que ele conhecia. O menino o adorava, a ponto de pedir para morar com ele em vez de com sua mãe e o novo companheiro dela, Laurent Petain. Romy aceitou com relutância, de coração partido. Essa decisão a assombraria para sempre. Em julho de 1981, David passou o verão na casa dos pais de Daniel em Saint-Germain-en-Laye, uma residência tranquila nos arredores da cidade, cercada por árvores e protegida por um portão de ferro forjado. Certa tarde, voltando de uma caminhada, ele percebeu que havia esquecido a chave. Em vez de tocar a campainha, tentou escalar o portão, um movimento que já fizera antes, mas desta vez seu pé escorregou. As pontas afiadas de ferro perfuraram sua coxa, cortando a artéria femoral. Quando Daniel chegou até ele, o menino já estava perdendo muito sangue. Ele tentou estancar a hemorragia, pressionando as mãos sobre a ferida, pedindo ajuda e repetindo seu nome. Ele ainda estava consciente. Daniel contaria mais tarde com os olhos marejados. Ele olhou para mim e eu disse para ele aguentar firme. Mas o sangue não parava de jorrar. David morreu em seus braços antes mesmo da ambulância chegar. Ele tinha 14 anos. Foi a pior coisa que já vivi. Confidenciou ele décadas depois. As pessoas acreditam que o tempo cura tudo. Mas não. Você apenas aprende a carregar o fardo. Durante meses, ele não saiu de casa. Quase não comia. Romy vinha com frequência, chorando silenciosamente ao seu lado. Era insuportável nos vermos, disse ele. Estávamos unidos pela dor e destruídos por ela ao mesmo tempo. Os tabloides não lhes deram trégua. Em poucos dias, fotógrafos roubaram e venderam imagens do funeral de David e até fotos do seu corpo. Romy ficou inconsolável. Mataram-no 2 vezes, gritou ela. Ela implorou à imprensa que a deixasse em paz, mas as intromissões nunca cessaram. Ela parou de sorrir para as câmeras. Sua saúde deteriorou-se rapidamente. Daniel diria mais tarde que a partir daquele dia, Romy estava viva, mas não estava mais verdadeiramente viva. Cada vez que se viam, a ausência estava presente, como uma sombra entre eles. Não éramos mais 4, sussurrou ele. Éramos 3. Era insuportável. Essa tragédia marcou o início da decadência final de Romy. Daniel, ainda em choque, tentou reconstruir sua vida, mas uma parte dele permaneceu congelada naquela tarde maldita. Não se recupera de uma dor dessas, confidenciou ele. Apenas se aprende a respirar em meio a ela. Uma morte que destruiu tudo. Menos de 1 ano após a trágica morte de David, o coração de Romy Schneider também parou. Era a manhã de 29 de maio de 1982. Ela foi encontrada sem vida em seu apartamento no 7º arrondissement de Paris por seu companheiro na época,
Laurent Petain. Ela tinha apenas 43 anos. O mundo prendeu a respiração. A luminosa dama do cinema europeu acabara de partir, e as circunstâncias eram tão misteriosas quanto dolorosas. Imediatamente surgiram rumores. Suicídio, overdose, depressão, até suspeitas de crime. A imprensa não perdeu tempo em transformar o ocorrido no ato final de uma tragédia anunciada. Foram encontrados comprimidos perto de sua cama. Supostamente foi detectado álcool em seu organismo. Ela vivia sob imensa pressão emocional. O que mais poderia ser? Mas Daniel Biasini, o homem que a conhecia melhor do que ninguém durante aqueles anos frágeis, nunca aceitou essa versão. Não foi suicídio, afirmou ele categoricamente décadas depois. Não foram drogas. Não foi loucura. O coração dela simplesmente parou. Segundo Daniel, Romy vinha sofrendo há meses com problemas de saúde dos quais o público praticamente não sabia nada. Após uma cirurgia em 1981 para remover um rim comprometido, ela permaneceu debilitada, tanto física quanto mentalmente. A cicatriz, com quase 30 centímetros de comprimento em seu abdômen, a lembrava diariamente de sua fragilidade. Não era apenas a dor, mas o que aquela marca simbolizava. Um corpo cedendo, como sua alma despedaçada. A isso se somavam as dificuldades financeiras. Apesar de mais de 60 filmes e colaborações com Visconti e Sauté, Romy estava endividada. As autoridades fiscais francesas exigiam somas consideráveis. Ela também sustentava vários parentes, funcionários e ex-companheiros. Nunca soube administrar dinheiro, e naqueles últimos anos, o fardo tornou-se insuportável. Mas o que mais a destruiu foi a dor. Romy nunca se recuperou da morte de David. Todas as manhãs, ela passava em frente ao quarto dele e parava. Os tênis dele ainda estavam perto da porta. Ela se recusava a tirá-los. Às vezes, ela entrava, sentava na cama dele e conversava com ele como se ele ainda estivesse lá. Ela não queria mais viver, admitiria Daniel. Mas também não queria morrer, simplesmente não sabia mais como continuar. Nos dias que se seguiram à morte dela, Daniel fez o que sempre fazia: protegê-la. A filha deles, Sarah, de 4 anos, foi mantida longe dos flashes, das manchetes, da turbulência. Daniel organizou o funeral sozinho, de forma simples, com dignidade, sem alarde. Alain Delon, o grande amor e amigo mais fiel de Romy, foi um dos primeiros a chegar. Ficou sentado durante horas perto do caixão, chorando em silêncio. Daniel não o interrompeu. Eles pertenciam um ao outro de uma forma que eu não conseguia alcançar, admitiu ele mais tarde. Naquele dia, Daniel levou Sarah para casa e fez uma promessa a si mesmo. O legado de Romy não seria abandonado à fofoca ou às mentiras. Durante anos, ele recusou entrevistas, livros e documentários. Mas quando rumores começaram a manchar a imagem dela, retratando-a como uma mulher destruída por remédios e álcool, ele não pôde mais ficar em silêncio. Fizeram uma caricatura dela, declarou em uma rara entrevista à revista Gala. Eles queriam um drama, uma mulher aniquilada pela fama. Mas ela não foi destruída. Ela estava de luto. Ela era humana. Ela amava seus filhos. Essa é a verdadeira Romy. Um filme em particular o revoltava. 3 dias em Quiberon, que retrata uma Romy fragilizada e instável, afundando no álcool durante uma famosa entrevista de 1981. Em uma cena, a Romy fictícia recusa uma ligação do filho, bêbada demais para atendê-lo. Daniel estava furioso. Nunca, disse ele com os dentes cerrados. Ela nunca perdeu uma ligação do David. Nunca. Ele entrou com um processo contra os produtores, exigindo a remoção da cena e indenização por danos. Perdeu 2 vezes. Mas o dinheiro não era seu objetivo. Eu simplesmente queria proteger a dignidade dela, disse ele ao Bild. Se eu não fizer isso, quem fará? Até os 70 anos, Daniel permaneceu o defensor mais fiel de Romy. Quando lhe perguntaram por que continuava a lutar, ele respondeu simplesmente: porque ela era minha esposa.
Porque ela me deu uma filha. Porque ela nunca pôde se defender. E quando lhe perguntaram o que guardava dela, ele respondeu sem hesitar. Ela ria, muito. As pessoas se esquecem disso. Ela ria como alguém que sabia que a vida é curta, e amava com paixão seus filhos, o trabalho dela, os domingos dela no jardim. Essa é a Romy. Isso é algo que jamais esquecerei. Daniel, hoje... Agora, com 76 anos, Daniel Biasini vive no sul da França, em uma casa modesta, porém elegante, protegida da vista. Após décadas dedicadas a proteger a filha e a preservar a memória da mulher que tanto amou, ele escolheu uma vida tranquila, longe dos holofotes. Jornalista, roteirista e ex-correspondente de guerra, aposentou-se há muito tempo da vida pública. Mas, para aqueles que o conhecem, Daniel continua sendo um homem de grande discrição, ainda multilingüe, preciso em sua rotina matinal e assombrado pelas duas perdas que marcaram sua juventude, David e Romy. Ele se casou novamente em 2003 com Gabrielle Eidrich, escritora e tradutora. A união deles é sólida, mas, segundo pessoas próximas, a sombra de Romy nunca está longe. Suas fotos ainda enfeitam a mesa de Daniel, algumas tiradas sem aviso prévio, outras em sets de filmagem, outras ainda a mostram segurando a pequena Sarah no jardim de Saint-Tropez. Ele jamais disse uma palavra negativa sobre ela. Jamais a reduziu àquela imagem de atriz amaldiçoada que a imprensa tanto gosta de explorar. Mesmo após seu novo casamento, Romy permaneceu a bela ferida. A magnífica ferida que ele carregará por toda a vida. Existem feridas sobre as quais não se fala, confidenciou a um jornalista francês em 2020. Você simplesmente os carrega. Aprende a andar de forma diferente por causa deles. Seus dias agora são regidos pela simplicidade. Ele lê, cuida de suas oliveiras e observa sua neta Ana Rosalie, filha de Sarah, brincar no jardim durante as visitas da família. Às vezes, ele escreve. Nunca sobre Romy diretamente, mas sempre sobre memória, perda e os fantasmas que nos acompanham. Publicou alguns ensaios, roteiros e assessorou discretamente vários documentários sem jamais permitir que seu nome fosse divulgado. Com o tempo, Daniel tornou-se uma figura respeitada nos círculos literários e cinematográficos franceses, não por sua fama, mas por sua discrição. Muitas vezes lhe ofereceram a oportunidade de escrever suas memórias, mas ele sempre recusou. As pessoas queriam escândalo, não a verdade, diz ele. Queriam uma mulher destruída pela fama. Essa não era a história dele. Ainda assim, ele acompanhou de perto a evolução do mito de Romy Schneider. Assistiu às reprises de Sissi, leu biografias e até compareceu à exibição do controverso 3 Dias em Quiberon, o filme contra o qual havia lutado nos tribunais. Perdeu o processo, mas cumpriu sua promessa. Eu disse à minha filha que sempre defenderia a mãe dela. E defendi. Ele ainda se sente magoado com a forma como o mundo se lembra de Romy. Quebrada, dependente, instável. Eles não a conheciam, insiste ele. Ela não era fraca. Ela ria o tempo todo, adorava andar descalça no jardim. Ela adorava os domingos na casa dos meus pais. Ela vivia para David e Sarah. Ela não era um ícone, ela era mãe. Daniel ainda mantém contato com alguns dos antigos colegas de Romy, produtores, diretores, até mesmo pessoas próximas a Alain Delon. Ele não guarda nenhum ressentimento em relação a este último. Alain foi o primeiro grande amor dela, confidenciou ele a um jornalista alemão. Ele nunca representou uma ameaça. Éramos 2 homens, em 2 fases diferentes da vida dela. Nos últimos anos, ele se abriu mais, especialmente após a publicação do livro de Sarah, A Beleza do Céu. Ver sua filha enfrentar a ausência da mãe com tanta sinceridade o comoveu profundamente. Ela devolveu a alma a Romy, declarou ele ao Le Monde. Não o ícone, a mulher. Agora, Daniel dedica parte do seu tempo a treinar jovens escritores. Em oficinas particulares, ele ensina não apenas escrita ou jornalismo,
mas também integridade. Contem a história, mas não destruam a pessoa, costuma dizer. Há uma diferença entre a verdade e a crueldade. E, no entanto, ainda há dias em que o passado bate à porta. Quando ele ouve um trecho de Schubert no rádio, o favorito de Romy, quando sua neta ri exatamente como Sarah costumava rir, ou quando um estranho em uma livraria lhe pergunta timidamente: "Você era mesmo o marido dela?" "Sim", ele responde simplesmente. "Eu era o marido dela." Mas ele nunca diz mais nada, a menos que seja pressionado. A dor, mesmo depois de todos esses anos, permanece à flor da pele. Ela merecia a verdade, diz ele em uma de suas últimas entrevistas. Ela merecia amor. Só isso. E eu tentei dar a ela os dois. Sarah, o legado vivo. Sarah Biasini tinha apenas 4 anos e meio quando Romy Schneider faleceu. Suas lembranças da mãe não são cenas, mas fragmentos. Um beijo à beira da piscina, café da manhã na cama, o aroma de um perfume. Mas crescer na França para ela significava nunca poder esquecer. O rosto de sua mãe estava em toda parte, em fotos em preto e branco, pôsteres, reprises intermináveis de Sissi todo Natal. Desconhecidos a paravam na rua, murmurando com emoção: "Você é filha dela, não é?" Como se ela fosse uma relíquia viva de um fantasma. Mas Sarah não se sentia ligada ao ícone. Ela se sentia abandonada pela mulher. Durante sua infância e adolescência, Romy era um mistério que Sarah não tinha certeza se queria desvendar. Seu pai, Daniel Biasini, fez de tudo para protegê-la da turbulência midiática. Criou-a em um ambiente tranquilo, longe dos holofotes parisienses. Enquanto o público se alimentava de teorias mórbidas sobre a morte de Romy ou lamentava a perda do ícone com veemência, Sarah encarava uma dura realidade: a de viver sem mãe e com o peso aterrador de um legado que não havia escolhido. "Eu não queria ser filha dela", admitiria mais tarde. "Não porque eu não a amasse, mas porque eu não sabia como carregá-la." Ela se recusou a dar entrevistas durante anos. Ela nunca assistiu aos filmes da mãe. Rejeitou papéis que tentavam compará-la a Romy. Em vez disso, trilhou seu próprio caminho. Após estudar História da Arte na Sorbonne, Sarah partiu para os Estados Unidos, onde frequentou aulas no Lee Strasberg Institute em Los Angeles e no Actors Studio em Nova York. Um oceano inteiro a separava do fantasma materno. De volta à França aos 20 e poucos anos, Sarah construiu pacientemente sua carreira de atriz, principalmente no teatro, raramente no cinema. Escolheu papéis discretos e profundos, sem o brilho do estrelato. O que ela buscava não era a fama, mas a verdade. E, no entanto, apesar da distância, a dor sempre a alcançava. "Eu vivia com uma mulher que eu não conhecia", confidenciou ela. "E, no entanto, carreguei a dor dela como se fosse minha." Foi só em 2017, quando o túmulo de Romy foi profanado no cemitério de Boissy-Saint-Avoire, que Sarah desabou. Um telefonema da polícia. O túmulo de sua mãe havia sido vandalizado. A ideia de que nem mesmo na morte Romy poderia descansar em paz reabriu todas as feridas. 2 anos depois, Sarah começou a escrever. Não é uma biografia, não é uma homenagem, é uma carta. Uma carta endereçada à sua filha, Ana Rosalie, nascida em 2018. Essa carta se tornou o livro que ela publicou em 2021, A Beleza do Céu. Não é uma homenagem, não é uma confissão, é uma tentativa de recuperação. A história de uma filha que quer encontrar não o mito, mas a mãe. Aquela que um dia a acolheu nos braços e depois partiu sem se despedir. Todos querem se lembrar dela, menos eu. Todo mundo quer chorar por ela, menos eu. O livro é cru, poético, às vezes raivoso. Nele, Sarah questiona a maternidade. Como se torna mãe quando mal se conheceu a própria filha? Como proteger um filho do peso da dor herdada? Quando me perguntam se me lembro dela, escreve ela, é como se me pedissem para descrever a parte mais íntima de mim mesma.
Como explicar a alguém que conhecia apenas em fragmentos? Mas, através da escrita, algo se acalmou. Pela primeira vez, Sarah se permitiu chorar. Não apenas pela mulher que Romy era, mas pela mãe que ela nunca teve. E nesse luto, ela encontrou uma forma de paz. Ela fala do pai com infinita ternura. Ele nunca mentiu para mim, nem uma vez. Mesmo quando a verdade doía, ele nunca quis transformá-la em uma santa. Ele a deixou ser humana. Sua filha, Anna, tornou-se a ponte entre gerações. Foi ao se tornar mãe que ela finalmente entendeu Romy. Na minha família, sempre existe essa urgência de dizer eu te amo, diz ela. Nunca partir com raiva, porque sabemos o que é perder alguém cedo demais. Seu companheiro, o diretor Gilles Lefebvre, certa vez lhe sussurrou: você não será apenas a filha da sua mãe. Você será a mãe da sua filha. Essa frase foi uma revelação. Pela primeira vez, Sarah não era mais definida pela perda, mas pelo que ela podia transmitir. Hoje, aos 40 e poucos anos, Sarah Biasini continua a atuar, escrever e falar com cautela sobre o passado. Mas ela faz isso do seu jeito. Ela homenageia Romy, não por meio de estátuas ou cerimônias, mas por meio da memória e do amor. Ela não era perfeita, disse ela, mas ela era minha. E agora, através de Anna, eu a entendo melhor do que jamais imaginei ser possível. Daniel Biasini nunca buscou a luz, mas, ao quebrar o silêncio, ele nos ofereceu algo raro. Um retrato de Romy Schneider, traçado não pela fama ou pelos boatos, mas pelo amor, pela dor e pela verdade. E você? Vê Romy de forma diferente agora? Esta história mudou a maneira como você se lembra dela? Conte para nós nos comentários e, se a história dela te emocionou, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvi-la. Inscreva-se, curta e volte em breve para mais histórias que foram distorcidas pelos noticiários.